Roger, main be undervolt. Okay, stand by there, Dane. Seja bem-vindo a mais um Conexão Ciência da TV Unifev. Eu sou o professor Michael Mello e hoje estamos aqui para falar sobre um tema interessantíssimo que é matemática. Para falar sobre matemática, eu trago uma especialista nisso, professora mestre Milena Ramos, que é, além de docente em matemática, é também coordenadora do curso de licenciatura em matemática da Unifev, Centro Universitário de Votuporanga. Por favor, Milena. Tudo bem? Tudo ótimo. Que Seja bom bem-vindo. É um prazer ter você aqui no programa de Conexão Ciência falando sobre matemática, que é belíssimo. A oportunidade de estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho dos conhecimentos que a gente vai adquirindo ao longo da vida, ao longo desses estudos aí na área de matemática. E matemática não é fácil, né? Porque tem muitos... Eu diria que matemática é fácil. Eu acho que para que ela fique fácil para a gente entender, é importante que a gente tenha curiosidade. Né? Então, tudo nessa vida que a gente tem curiosidade em buscar saber, em buscar aprender, eu acho que a gente faz com mais amor, com mais carinho, com mais vontade. E as dificuldades, elas existem mesmo. E vai existir, não adianta, né? A matemática, na verdade, ela vai tentar ajudar a passar por essas dificuldades. A gente está tentando encontrar a solução por meio dela. Eu não consigo imaginar o meu dia a dia sem matemática. Eu acho que nenhuma pessoa consegue. Que nós acordamos até o nosso... Tem matemática. Né? Não tem jeito. Tem matemática na vida toda. Não tem como. E professor, mas qual é a motivação de ter estudado matemática e de lecionar matemática formando outros matemáticos? Por que isso? Bom, assim, desde pequena, eu sempre me espelhava muito no meu pai, que era muito bom em matemática, apesar de ter tido poucos anos de estudo, mas ele gostava muito de matemática, então era algo assim, no sentido de sentar comigo, me ajudar a fazer cálculos também. Então eu acho que aquilo foi despertando aquele interesse, aquela vontade em aprender um pouco mais. Desde pequenininha, então. Desde pequena. Por isso que eu procurei pela docência para poder saber um pouquinho mais sobre matemática. Quando você falou lá no seu colégio, vou escolher matemática, o pessoal falou, não, você tá doida, você é doida de fazer matemática. Sempre tem, né, essa fala, né? Você tá doido, você faz matemática, você gosta de matemática, mas não é nada disso, Não é nada disso. Pra gente que gosta, pelo contrário, é um prazer trabalhar com matemática. Fantástico. E deixa eu te perguntar, da onde vem a matemática? Ela é nova, ela é antiga, como é? Olha, a matemática é muito antiga, na verdade, né? A gente tem muitos registros históricos aí que datam da época antes de Cristo, né? Uma série de descobertas que vem mesmo antes do nascimento de Cristo, que a gente tem como referência aí para poder listar esses fatos. Então tem muita coisa que naquele tempo, apesar de não ter uma escrita formal como nós temos hoje, já se falava, já se sabia algo em relação a aquilo. Antigamente, por exemplo, eles tinham que mensurar as terras, tinham que contar gado, alguma coisa eles tinham que fazer. E data de lá mesmo, né? Ter esse controle. Por volta aí de 2000 anos antes de Cristo, nós já temos registros aí do uso da matemática. Não só a matemática, mas a questão do início também da estatística, né? Com essa questão de saber a delimitação das propriedades dos senhores feudais, porque naquela época era interessante a cobrança de impostos. Né? Então, desde aquele período, já se procurava, de alguma forma, lidar com os dados para poder tirar alguma coisa em benefício deles, né? E aquela época, a época dourada helênica, né? A época dos gregos, tem bastante histórias e fatos coisa, assim, dos gregos também. Os gregos, a civilização grega, os egípcios, eles fizeram muitas descobertas. Uma assim bastante famosa e que até hoje a gente utiliza bastante é o número π, né? Quem já não ouviu falar do π? Quem já não ouviu falar desse π? Talvez e tem até aí um na dia... sua casa você nunca tenha ouvido falar desse π, mas ele está presente aí na sua casa. Tem um dia mundial do π, não tem? Tem um dia, 14 de março 14 é o dia de março. mundial do π. E por quê? Por conta dos dígitos iniciais dele, né? O π tem um valor aproximado aí de 3,0
14, então 14 de março é um dia que a gente 14 comemora do 3. o dia do Pi. E por que ele é tão famoso assim? Né? O Pi, na verdade, ele tem a sua origem quando a gente pega o comprimento de uma circunferência e divide pelo diâmetro dela. Então, toda a superfície circular, nós podemos fazer isso. Não importa qual é o diâmetro, sempre vai ter essa razão. Né, com um pneu de uma bicicleta, se eu estou pegando aí em casa uma tampa de uma panela, né? Quando a gente medir a circunferência e dividir essa medida pelo diâmetro, nós vamos encontrar o valor aproximado. Dá para fazer esse experimento em casa. Então, dá para fazer isso em casa. Basta ter um objeto circular aí, você pode tirar essa prova. Isso. Uma medida bem precisa, você vai encontrar que é um valor próximo de 3,14. Interessantíssimo. Né? E aí, com o tempo, esses estudiosos queriam entender como se comportavam esses dígitos aí do Pi. Então, até hoje existem estudos, pesquisas, né, algoritmos que tentam fazer o cálculo desse número Pi. Então, existem disputas aí para tentar descobrir os desafios que são colocados pelas universidades. Né? Recentemente, inclusive, em 2013, a gente teve um grupo de estudiosos americanos que calculou o Pi com 8 quatrilhões de casas decimais. O que é um quatrilhão? É muita coisa. O que é um quatrilhão? É muita coisa. Mas para eles interessa saber como é o comportamento desses números que vêm depois da vírgula. E o Pi é um número que pertence ao conjunto dos números irracionais. Exatamente. Não há padrão, né? Não há um padrão, né? Então eles tentam descobrir algum padrão, mas não encontram. Né? Então, aí está o grande mistério, né, de ficar fazendo esse tipo de investigação. Será que realmente esse padrão prevalece com infinitas, milhões, bilhões, trilhões de casas? Né? Pode acontecer, por exemplo, depois de 2 ou 3 bilhões de casas, perceber que há um padrão, então logo ele não é mais irracional? Exatamente. Então aí você derruba toda uma teoria milenar. Aí, ou seja, se o Pi é irracional, agora vira racional, então quer dizer que qualquer irracional pode ser racional também. Exatamente. Aí abre o estudo em relação a outros números também que podem ser vistos da mesma forma. Fenomenal. Então a gente começa a fazer assim algumas viagens, né, muito interessantes no sentido de conhecer melhor esses números que a princípio parecem muito distantes da nossa realidade, mas que na verdade não são. Né, estão muito próximos, mais próximos do que a gente imagina. Essa matemática, ela vem com os persas, na verdade, é a matemática arábica? Isso, indo-arábica. Indo-arábica, né? Então é uma matemática simbólica, né, mas que depois vai tendo o seu avanço mais formal e à medida que os séculos vão se passando, né, vai sendo introduzida uma notação matemática mais apurada, né, para poder representar. Ela vem se desenvolvendo no século XVI, XVII, depois junto com o Newton. É algo né? constante que passa aí pelo desenvolvimento até hoje, né, que a gente procura inovar. Pensadores, então, por exemplo, Pitágoras. Então, não dá para falar de matemática e não citar Pitágoras. Nós não podemos nem falar que são matemáticos, são né? filósofos. São né? filósofos, são pensadores. Estudiosos, né? São pessoas que tinham curiosidade. Então, eles começavam a desenvolver o estudo de um determinado tema, então eles iam a fundo para tentar descobrir ao máximo, né? E é engraçado que matemática em grego significa mesmo estudar. Conhecer. Exatamente. Então a gente pode falar aí de Pitágoras, nós temos Tales, nós temos Euclides, Arquimedes, enfim, vários estudiosos aí que trabalharam com essa matemática nesses tempos mais remotos e que fizeram descobertas que até hoje nós utilizamos. Interessantíssimo. Né? Tem muita Pitágoras, coisa. por exemplo, contribuiu muito na questão da música. Exatamente. Né? Então, as vibrações das notas, as notas musicais são todas devidas a Pitágoras. Exatamente. E tem-se um padrão aí que também foi estudado por outros estudiosos da época. Né? Então, a gente pode falar muito sobre Pitágoras, Euclides também, que foi, naquela época, 300 anos antes de Cristo, que data mais ou menos que ele viveu, ele fez uma escrita
escrita de 13 livros, que a gente chama de Os Elementos. Os Elementos de Euclides. E nesses livros ficam registrados os seus estudos, os seus trabalhos aí no sentido de discutir. Foi o primeiro a trabalhar com axiomas e com postulados. postulados. Né? Então, foi um dos primeiros que a gente tem. Então, ele é conhecido como o pai da geometria, né? Porque foi um dos primeiros a começar a trabalhar com o conceito de geometria, que hoje, então, a gente estuda de uma forma mais aprofundada. É importantíssimo, né? O entendimento de geometria, principalmente para estudos topográficos. Até hoje se utiliza muito a teoria de Euclides, né? Exatamente. E propriamente o pi, que a gente falou agora há pouco, ele é bastante utilizado no cálculo de algumas áreas, de volumes, de superfícies, que desde aquela época, né, tendo conhecimento desse valor, acabou influenciando no cálculo dessas áreas, desses volumes. Né? O pi foi importante até na mecânica quântica, porque o elétron ele orbita circularmente, né, o núcleo atômico, Sim. Então o pi está lá de qualquer forma. E aí a gente já tem a ideia da região circular novamente. Exatamente, o Bohr trouxe isso, Niels Bohr trouxe a ideia do pi com a quantização do momento angular. E você precisa, na verdade, ter ondas, né? Na verdade, comprimentos de ondas que fechem nesse círculo. Se não fechar, ele não é quantizado ali nesse caso. Aí você tem que ter órbitas específicas. Essa foi a ideia da mecânica quântica, trazendo também a questão do pi. E aí a gente vê que a matemática ela não caminha sozinha, né? Elas têm as suas co-irmãs aí, a física, a química, né? Que ajudam uma série de resultados também, né? Outra coisa que é interessante, que eu estava assistindo, se não me engano, naquela série Cosmos, do Carl Sagan, antiga, da década de 80, ele fala também sobre Aristarco. Aristarco foi os escritos de Aristarco, infelizmente, foram queimados quando a Biblioteca de Alexandria foi queimada. E foi um dos primeiros a medir o raio da Terra pela sombra do Sol, né? Exato. Então foi feito esse cálculo aí pela sombra do Sol, Isso. com conceitos até que bastante apurados em termos de trigonometria, para uma época... Triângulos semelhantes, era Tales de Mileto, né, que fazia a ideia de triângulos semelhantes. Essas projeções. Então, muito bom também. É fantástico. Né? E muitos desses registros se perderam, como você disse. Muitos se perderam, infelizmente. Nós não temos poucos relatos e registros que de fato têm esses problemas que foram estudados. Bom, e com relação, por exemplo, a um outro número, existe um outro número que você também acha que é interessante, além do número pi? Sim. Nós temos um número que foi descoberto mais recente, assim, por volta do século XII, que é bastante interessante, que é o número de ouro. Então, esse número está relacionado com o problema de reprodução de coelhos. E à medida que é feita a contagem dos coelhos que nascem ao longo dos meses nessa sequência, você vai encontrando um determinado padrão para poder fazer a representação deles. Então, se você pegar dois valores consecutivos dessa sequência de números de ouro, né, você vai encontrar um valor que é próximo do número de ouro. Então, é um valor próximo. Essa é a sequência de Fibonacci, né? Essa é a sequência de Fibonacci. Então, ela tem uma sequência infinita de valores numéricos, mas que está presente na formação desse número de ouro. Não só na formação desse número de ouro, mas depois você pode visualizar também várias outras aplicações envolvendo esse mesmo número. Interessante, o pessoal de casa deve ter assistido o filme do Código da Vinci e certamente viu a sequência de Fibonacci em algum lugar. Sim, né? Porque precisava resolver um enigma e envolvia e aparecia a sequência de Fibonacci. E onde nós podemos encontrar essa sequência? Na natureza? Em algum outro lugar? Na natureza, nós encontramos em algumas situações, em algumas construções antigas também, em quadros, em pinturas famosas, como a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Então, diz que se pegar alguns detalhes ali da pintura, você consegue fazer os chamados retângulos áureos, não é? Então, na verdade, você enquadra determinadas partes do corpo da Mona Lisa nesse retângulo áureo e quando você faz a razão, né, a divisão entre a medida dos lados desse retângulo, você vai ter próximo do número de ouro. Fantástico. Né? Não só no quadro da Mona Lisa, mas em algumas construções, como o Paterno, na Grécia. Né? E esse número, ele também dá origem a um outro conceito, que é o da espiral logarítmica,
né? Então essa espiral ela está presente na natureza em várias situações. Nas conchas, né? por Nas exemplo. conchas do Nautilus é um exemplo. Existe um estudo aí que é contrário a essa tese, mas a gente observa que várias situações que já foram investigadas realmente apresentam algum tipo de padrão relacionado com esse número de ouro. Então não dá para falar que ele está passando por esses casos aí sem deixar alguma contribuição. É bem interessante. É muito também, interessante, muito interessante. Professor, eu vou ter que cortar agora, a gente vai ter que um breve intervalo, mas a gente já volta para falar mais de matemática. Pode ser? Pode ser. Tá. Não saia daí, até mais com Conexão Ciência.